E voltamos a mostrar os Calebs na região Centro-Oeste. Em 2016, 2.600 Calebs de todo Mato Grosso do Sul deixaram o conforto de suas casas para conhecer novas realidades e estender a mão ao próximo. Ali, mais do que dedicar tempo ao estudo bíblico, eles passaram tempo ouvindo, aconselhando e levando conforto a quem tanto precisa. Um mês dedicado a espalhar o Evangelho de Cristo, transformando vidas e levantando muros e paredes que carregam esperança. Os 100 Calebs do distrito do Copa Vila dividiram seu tempo de férias para o trabalho evangelístico e também a construção da primeira igreja adventista do bairro Caiobá 2, em Campo Grande. Quando essa igreja estiver pronta, a gente vai passar na frente e falar: eu ajudei a construir, eu ajudei a chamar as pessoas para cá, eu faço parte disso. Esse é o sentimento, você se sente realizado, porque você faz parte do que está acontecendo. Você se sente parte da história, apesar de ser uma história bem pequena, é a nossa história, né? E em Manaus e Rondônia, os Calebs colocaram literalmente a mão na massa. Dona Anália é aposentada e tem 75 anos. Nos últimos 30 dias, ela acompanhou de perto um sonho ser reconstruído. A casa simples de madeira deu lugar a uma nova moradia. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus. Em segundo, o seu povo. Todo o seu povo. No momento da entrega das chaves da casa, a felicidade foi completa. Estou feliz, estou alegre, graças a Deus por tudo. Para os jovens adventistas do bairro de Santo Agostinho, em Manaus, a sensação é de dever cumprido. Nós passamos aqui construindo atrás de uma recolta para que construísse aqui. Fomos atrás e realmente eu sinto como dever cumprido. Cerca de 70 voluntários se envolveram na construção, todos participantes do projeto Missão Caleb. Eles se envolveram dia e noite aqui nesse trabalho social aqui, pensando no bem que eles estariam proporcionando para essa senhora. A alegria que não só eu, mas ver as pessoas que estavam aqui todo dia e as pessoas que colaboraram conosco. É uma alegria, uma satisfação muito grande de ter feito esse trabalho. Em uma conversa com sua vizinha em um bairro de Porto Velho, Rondônia, Ivonete ouviu de Fabiana que a casa onde mora com os avós estava com rachaduras no telhado e nas paredes. Pensando em ajudar, logo levou a ideia para os Calebs de sua igreja, que abraçaram a causa e decidiram construir uma nova casa para a família. Essa missão é nossa. Então, assim, muito feliz, nós estamos muito agradecidos a Deus e a minha vizinha merece. O amor que ela tem por esses avós, que amou ela na infância e ela agora está amando eles nesse zelo que ela tem por eles. Com tanto amor dedicado aos avós, Fabiana também recebeu de volta o verdadeiro significado da palavra doação. Para ser bem sincero, eu não estava nem esperando por esse milagre, por essa bênção, porque foi uma bênção, uma ajuda muito grande, assim, que eu só tenho a agradecer a todos que estão ajudando de todas as formas, direto ou indiretamente. Eu só posso agradecer. Presidente Figueiredo é um município do interior do estado do Amazonas com cerca de 33 mil habitantes, segundo o IBGE. Por suas belezas naturais e mais de 100 cachoeiras, despontou para o turismo ecológico. Em julho, mês de férias, a cidade é bastante procurada. Com o rio enchendo, as cachoeiras despertam o interesse de quem as visitam. Mas não foi para passear ou se deliciar nas cachoeiras que os jovens adventistas vieram passar as férias de julho aqui em Presidente Figueiredo. E sim, para evangelizar de diferentes formas. Nós estamos em Presidente Figueiredo, em 100 jovens. Nós fazemos um trabalho social, pintamos algumas casas e ajudamos realmente na construção. Eles acordam cedo, fazem culto, tomam café, saem para o trabalho, pegam tijolos, pintam paredes, visitam famílias. Mas o trabalho ainda não terminou. Com as energias revigoradas, à noite, eles se reúnem para louvar a Deus. Os Calebs voltam para suas casas quando acaba o mês de férias. Mas o legado que deixam aqui ficará marcado na vida dessas pessoas.
No ano de 1995, o assentamento de Santa Helena, entre Corumbiara e Chupinguaia, no interior de Rondônia, foi cenário de um massacre que marcou a região e foi notícia em todo o Brasil. Eu decidi vir para esse Caleb pelo fato de toda a história, de toda a trajetória deste lugar. Débora e outros 18 jovens participaram no mês de julho do projeto Caleb, no exato lugar onde aconteceu o massacre. Ele fica quase no meio do nada, sem água encanada, chão de terra e clima seco. E as noites de pregação da Bíblia e orientações sobre saúde chamaram a atenção da comunidade por conta da energia elétrica, que conseguiram instalar apenas no lugar. Seu Joel vive no assentamento desde a ocasião do massacre. E ele conta que, apesar de ainda carregar traumas, o projeto Caleb também vai ficar marcado em sua vida. O massacre foi torturado, não esquece, né? E os piá foi uma coisa boa que você nunca vai esquecer, que é um vício que eu larguei, né? Porque 20 e poucos anos fumando. Ou mais. E ainda hoje a gente volta a falar dos Calebs, mas agora a gente vai conferir o destaque deste mês da Revista Adventista, é claro, com os editores do periódico. A inesperada decisão do Reino Unido de sair do bloco europeu após o referendo realizado no mês de junho gerou tensões na União Europeia e, como era de se esperar, despertou uma avalanche de especulações no mundo evangélico. Diante do clima de efervescência profética, a revista adventista deste mês mostra como, afinal, os cristãos devem entender esse e outros fatos que estão acontecendo no mundo. Para a equipe da Revista Adventista é um prazer a gente voltar ao programa Revista Novo Tempo. Para você que não nos conhece, deixa a gente se apresentar. Eu sou Márcio Tonetti, atuo como editor associado do periódico. Com a gente está também o pastor Wendel Lima, que atua também nessa função, e o pastor Marcos de Benedicto, que é o editor-chefe da Revista Adventista e que, aliás, é o autor da reportagem de capa desse mês. Marcos, muita coisa aconteceu depois da saída do Reino Unido do bloco europeu, em junho, né? Poderíamos citar aí atentados que aconteceram na França, na Alemanha, e muita gente tem tentado colocar esses fatos, esses eventos, dentro de uma moldura, dentro de um quadro profético, né? Sobre esse ponto do Brexit, né? Existe realmente uma relação entre o fato político em si, o contexto da saída do Reino Unido com o quadro profético bíblico? Eu acredito que sim, sem dúvida, porque muitas pessoas veem os acontecimentos históricos como sendo um amontoado de fatos sem nenhuma significação, sem nenhum direcionamento. Mas quando nós olhamos para a profecia de Daniel, especificamente no capítulo 2, nós vemos alguns indicadores ali de fatos históricos relacionados com a profecia. História e profecia se combinam ali para montar um cenário, um panorama da história do mundo e do final dos tempos também. Talvez o Wendel pudesse comentar um pouquinho para a gente sobre o fato de que a reportagem não se restringe à análise, né, desse fato específico, como a gente mostra até usando aqui a própria imagem da capa, né, é apenas uma das peças, né, de um quebra-cabeça, né, ou de um quadro mais amplo, maior, né? E o Marcos tenta mostrar essas diversas correntes escatológicas que têm interpretado esses fatos aí, fenômenos de uma Não sei se fui bem sucedido, né? Mas a tentativa foi de mostrar um cenário mais completo e mais complexo aí do que está acontecendo. Eu acho que o Marcos foi muito feliz na abordagem e quando ele coloca essa questão do caos que o mundo vive, né? Mesmo os mais céticos reconhecem que o mundo está em crise. É um mal-estar global. Mal-estar global, então é climático, político, moral. E nesse contexto, alguns ismos, né, se fortalecem, o nacionalismo, o extremismo, o fanatismo, o populismo. Então a gente vê que o pano de fundo dessa saída do Reino Unido, e que talvez pode acabar resultando em a saída de outros países do bloco europeu, está nesse pano de fundo de uma força da direita, né? E a direita tem por tradição ser mais conservadora, mais moralista. Então a gente percebe esse apelo hoje no contexto mundial. E o Marcos, a partir dessa saída do Reino Unido e dessa polarização que a gente tem visto, ele procura traçar alguns fatores, 7 fatores, o Marcos coloca na matéria, que são importantes para a gente ter uma interpretação profética equilibrada, né? Sobre, por exemplo, algo que chama muita atenção, Marcos,
a questão da intervenção de Deus, ou Deus no controle da história, e a questão da parte humana nesse processo, né? Aqueles que enfatizam muito o literalismo tendem a enfatizar muito a ação humana no processo e até mesmo a ação diabólica no contexto da história, né? Então, se cria até uma escatologia do medo em que cada ato do inimigo de Deus é acompanhado de perto para saber como que ele está agindo para que o fim se desenrole. No entanto, o Senhor da história é Deus, e é aquele que é até apresentado no livro de Daniel como aquele que tira reis, remove reis e governa a realidade humana. É interessante, né? Desculpa, o próprio contexto ali da volta de Cristo, da pedra, é uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos, o que enfatiza o elemento divino, a intervenção divina na própria história. Aqui. E essa pedra ela vem após a fragmentação do Império Romano, que seriam as pernas de ferro e os dedos, né, e os pés de ferro e barro. Então, quer dizer, na linha histórica, depois desse contexto de fragmentação, que é o que a gente está vivendo agora, vem a intervenção do reino de Deus. Mas como você colocou, não como uma continuidade desse reino, mas uma substituição aos reinos humanos, né? Agora, o ponto que eu queria tocar é que a gente precisa ter muito cuidado para tratar desse tema, né? Porque você falou sobre a escatologia do medo, né? A maneira como a gente interpreta, às vezes, e há muitas correntes que têm partido para esse extremo, né? Você gera um receio, medo na pessoa e desvirtua, na verdade, do próprio foco, né? Quando Jesus falou sobre os sinais dos tempos, a ênfase maior não foi nem na questão dos eventos, dos fatos em si, mas no aspecto do preparo contínuo, né? E acho que aí tem um ponto muito importante, que no próprio contexto dos evangelhos, quando Jesus fazia alguma predição, ele diz assim, eu faço isso para que quando acontecer, vocês creiam, né? E vejam que realmente eu sei o futuro, o que eu disse. Então a profecia ela não é para a gente brincar de uma bola de cristal, né? De adivinhar o futuro, mas é para a gente saber que quando os fatos ocorrem, e a gente só tem plena compreensão dos fatos quando eles realmente ocorrem, de que Deus profetizou e que Ele está no comando da história. E aí eu acho que outro ponto também interessante que o Marcos enfatiza é a questão da vigilância. Se nós não sabemos o quando, estamos atentos aos sinais, mas estamos preparados a qualquer momento para a vinda dele. Eu acho que temos que evitar aí o sensacionalismo, que muitas pessoas procuram explorar esse lado, fazer sensacionalismo com notícias de jornal. Internet, a gente está mais exposto também a isso, né? Também, exatamente. Mas nós temos que manter o senso de urgência, porque essa é uma mensagem bíblica. E temos que saber ler e interpretar os sinais. Jesus disse isso aí, que algumas pessoas, alguns líderes religiosos da época, eles sabiam ler aí os sinais climáticos, mas eles não sabiam ler os sinais dos tempos. Então nós temos que saber ler. Ao longo da história houve muita especulação com relação à data da volta de Cristo, isso é impossível saber. Mas ao mesmo tempo Jesus disse, quando vocês notarem que alguns sinais estão acontecendo, saibam que a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo, está próxima. Então, é possível ter uma noção da proximidade, mas como nós não sabemos o dia nem a hora, o quando não foi revelado, então é necessário, por causa desse fator da inesperabilidade, é necessário ter sempre o preparo. Bom, agradeço aqui a participação do Marcos, do Wendel. Tem muito mais coisa, evidentemente, que o leitor vai poder descobrir na edição deste mês. A gente quer agradecer a sua audiência, você que permaneceu com a gente até agora. E lembrar também que você pode enviar as suas críticas, as suas sugestões e acessar outros conteúdos também por meio do nosso site. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Muito bom. Muito obrigada, Márcio Tonetti, pela sua participação aqui. Bom, e o Revista Agora vai para o intervalo. E ainda hoje tem mais Missão Caleb e o 5º episódio da série Adventistas pelo Brasil. Então continue com a gente aqui na TV Novo Tempo.